Está no ar o programa Educação, começando o ano novo com toda a nossa programação nova. E hoje, para o nosso programa, o tema é diversidade cultural. Professor Pérez, o senhor recentemente lançou o livro A Roda de São Gonçalo na comunidade quilombola da Lagoa da Pedra, em Arraias. Como o senhor avalia a importância das tradições para o seu povo e qual o impacto da globalização nesta comunidade? Sem dúvida, o que você fala é uma coisa assim, bastante importante. Nós vivemos num mundo globalizado que atinge hoje todos os recantos, seja do nosso estado, do Brasil e do mundo, que passam a influenciar as mais diversas comunidades. Agora, é interessante também observar que, nesse caso, por exemplo, uma comunidade quilombola, localizada aqui no nosso estado, a 460 quilômetros de Palmas, consegue manter, na sua essência, digamos assim, uma coisa muito antiga vivida entre eles, que, no caso, com um exemplo, é a Roda de São Gonçalo, como eles têm outros. E ainda mais, lembrando de que a Roda de São Gonçalo ela inicia em Portugal por volta do ano 1200. E a grande pergunta é como uma comunidade, através da história oral, uma comunidade que não tem história escrita, que não tem documentos escritos, que sequer tem fotografia antiga, consegue manter uma tradição dessas. E é exatamente isso que foi pesquisado nessa comunidade. Então, veja a força da história oral. Então, ela se contrapõe à globalização. E esta cultura é vivida e mantida entre eles e passa a realmente ser uma riqueza. Então, nós temos que entender que riqueza não se pode só olhar pelo lado material. Há uma riqueza imaterial. E a cultura é uma delas. Então, por isso, e isso faz parte da identidade desse povo. Então, veja bem, isso não é só uma coisa que acontece por acontecer, ou querer se mostrar. Não, isso faz parte da identidade dessa comunidade quilombola. Assim como as demais comunidades quilombolas, cada uma com a sua característica, mantém isso. Interessante, eu falei que isso começou em Portugal, mas, ao longo dos anos, foi incorporando novas culturas. Na realidade, a gente diz assim, foi ressignificando a sua cultura. Então, os traços africanos estão muito presentes nessa Roda de São Gonçalo, coisa que não existia na sua origem. E aí vem realmente, digamos, a beleza da cultura quilombola dessa comunidade Lagoa da Pedra. Durante a pesquisa, o senhor observou se houve impacto da globalização na influência da cultura local? Eu vou dar um exemplo, e isso, inclusive, está registrado no livro, porque eu acompanhei isso de perto, passo a passo, como eu convivi com eles, e convivo até hoje, né, há praticamente 4 anos convivendo com essa comunidade. Eu observei, durante o processo digamos, de elaboração desse momento, isso foi em 2006, que eles usavam as cores verde e amarelo para enfeitar, seja o altar da Roda de São Gonçalo, os arcos, né, que eles usam, onde também estão fixadas as candeias, né, feitas de cera de aratim, e eu perguntei por que o papel crepom verde e amarelo. Qual foi a resposta? Não, era uma homenagem à Copa do Mundo. Veja bem, a Copa do Mundo estava acontecendo na Alemanha, no outro canto do mundo. Como é que isso foi influenciar? Quer dizer, a mídia. Aí vem a força da globalização que começa a, digamos assim, modificar algo. Isso em si não é ruim, mas veja a força da globalização. Eles foram atingidos através da mídia. E aí ressignificaram, agregaram um novo valor, coisa que não existia antes. Eu queria perguntar ao professor a questão da tecnologia nessas comunidades, como ela funciona nessa questão das mudanças culturais, como foi colocado agora. Bom, nessa comunidade ainda tudo é muito recente. Veja bem que, quando eu cheguei nessa comunidade, a energia elétrica recém tinha chegado, os banheiros instalados pela Funasa, né, e o sistema de água para as casas, enfim, não tinha sido inaugurado. O telefone público havia sido colocado há 20 dias. Tudo muito novo, tudo muito recente. Na época que eu cheguei, tinha apenas 3 aparelhos de TV na comunidade. Hoje,
4 famílias não têm aparelho de televisão. Existe um computador que foi doado, né, que está, digamos assim, na sede da comunidade, na casa que serve como sede da comunidade, e tudo isso ainda é muito remoto. Então, é uma coisa devagar, isso vem passo a passo que vai ocorrer. Então, se a gente falar da tecnologia, é devagar. Por outro lado, como aqui é um programa de educação, quando eu cheguei, tinha uma professora formada em universidade que voltou para a comunidade para ajudar, com o propósito de ajudar a comunidade dela. 4 anos depois, nós temos 9 universitários. Então, veja a mudança que ocorreu nessa comunidade. Então, ela tá lentamente, né, se sintonizando. Agora, a grande preocupação deles é manter a sua cultura, que essa tecnologia não interfira na essência da sua cultura. Eles têm essa preocupação. Professor Teske, o senhor foi a pessoa que implantou a Universidade Luterana do Brasil em Palmas, Tocantins, um pioneiro que trouxe a universidade para Palmas. Como foi esse processo de migração do sul para o norte goiano e hoje Tocantins? Na realidade, a mudança já ocorreu antes, né? Porque já está fazendo 25 anos que eu estou no norte do país. Então, primeiramente foi para Belém do Pará, onde foi realmente um momento de passar por uma experiência transcultural. Não foi apenas ter uma experiência passageira, mas realmente foi uma adaptação ao norte do país. Então, realmente, você tem que ter uma cabeça aberta, você tem que estar aberto a novas experiências, a se adaptar. E jamais chegar num outro lugar e ali impor a sua cultura, digamos, original. Você jamais vai perder muitas coisas, perde algumas, mas ganha muitas outras, mas você tem que estar adaptado. E acho que foi isso que fez com que eu me adaptasse com tanta facilidade ao norte do país, gosto até hoje do norte do país, e ainda mais, a grande mudança, trabalhar com quilombolas. Quer dizer, essa é uma mudança muito maior, muito mais radical do que a mudança de sair de Santa Catarina, primeiro passar uma experiência no Rio Grande do Sul, depois no norte do país. Aqui, principalmente Palmas, né? O Brasil inteiro está aqui. Tem gente de todas as partes do Brasil que vem para cá compartilhar desse processo de construção e consolidação de uma nova cidade. E eu queria também perguntar ao professor Teske o seguinte, numa instituição de ensino, lidar com alunos com tanta diversidade cultural, necessita um cuidado maior, um atendimento mais especializado? Com toda certeza. Eu acho que Palmas, nesse sentido, é uma experiência ímpar. Tanto a senhora sentiu isso, eu senti, que a gente lida com educação, lida com alunos, lida com universidade, principalmente com jovens, como nós também fomos questionadores, e ainda mais uma cidade em construção. Então, é algo que realmente precisa de cabeça aberta, de resignação e de entender o nosso jovem, os alunos, a dinamicidade de um jovem e a força de vontade de crescer, de trabalhar, de ajudar a construir uma cidade que nem Palmas. Eu vou perguntar se alguém da plateia gostaria de fazer uma pergunta para o professor Teske, que está aqui conosco. Lá atrás, Jamaré. Professor Teske, com a chegada da tecnologia nessas comunidades quilombolas, e o iminente perigo de eles perderem essa cultura, o que é trabalhado para que os jovens eles tenham a tecnologia, mas não tenham a influência de perdê-la, a sua cultura? Eu acredito que esse trabalho ainda não está sendo feito. Uma jovem, quando eu estava fazendo, dentro dessa pesquisa, dessa nova pesquisa, na área de percepção ambiental, o que eles gostavam mais da comunidade, o que não gostavam, se eles gostariam de sair ou não da comunidade e por quê. Aí uma jovem, com o ensino médio já concluído, ela disse assim, não, eu gostaria de sair um tempo. Eu perguntei, para onde? E ela falou, para o Rio de Janeiro. E eu perguntei de novo, e você conhece o Rio de Janeiro? Ela disse, eu vi pela televisão, eu acho muito bonito. Então você veja bem, a influência midiática é tão forte
porque a TV é uma coisa muito nova para eles. E aí, eles são influenciados pela imagem. E é uma imagem enganosa, porque, de repente, a comunidade deles pode ser tão bonita quanto o Rio de Janeiro, depende do ponto de vista. Né? Isso não significa que a pessoa vai ter que ficar presa dentro dessa comunidade, que um jovem não pode sair. É evidente que num país nós podemos ir e vir e andar pelo mundo, e isso é importante. O que não pode é uma comunidade, como um todo, achar que fora dela é melhor do que a sua própria cultura. Bom, continuaremos conversando com os nossos convidados e voltaremos já já.